Olá, boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje. A gente vai falar de sociedade, como fazer a melhor escolha. Convidamos a sócia Elcia Lemos e a Priscila para contar para a gente um pouquinho da trajetória delas, da experiência delas, quais as dicas que ela tem para nós. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo, e você? Estamos bem. Que bom Saudade de estar aqui. vocês, gente! Pois é, agora A ninguém se gente... vê mais, né? Pois é, a gente só se vê assim, né? Só online. Ai, que saudade! Puxa, tá dando coisa na minha. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de sociedade. A gente convidou vocês porque é um tema, assim, não só na contabilidade, mas em várias profissões. Algumas pessoas me chamaram no Instagram essa semana falando sobre a sociedade. E agora? Não sei se é legal, o que eu faço. Aí eu falei, assiste lá que a gente tem várias dicas bacanas para vocês. Ah, que bom. A gente fica feliz de poder contribuir com esse tema, né? Ainda mais nesse momento. É sempre bom poder contribuir, é uma honra para nós, né, Pri? Muita. Receber esse convite do IMC, né? Uma instituição reconhecida, então para a gente é uma honra mesmo. E a gente ficou muito feliz mesmo de poder contribuir aí com esse tema. Ah, bacana, muito obrigada. Em nome do Esperamos ajudar. Instituto, né? Ah, vai ajudar sim, com certeza. Eu acho que tem novos empreendedores, tem estudantes, tem muita gente que pensa em fazer, em montar uma sociedade de alguma forma, então eu acho que vai ajudar bastante, vai clarear. Ah, que bom. Bom, vamos lá, né? Fala um pouquinho das vantagens e desvantagens de ter um sócio. Então, acho que antes, como geralmente a live fica gravada, a gente vai só se apresentar rapidinho antes da gente falar. Até porque nós estamos aqui falando de sociedade, mas quem somos nós, né? Então, vou nos apresentar aqui para seguir respondendo sua pergunta. Eu sou a Elcia Lemos, Priscila Flores, nós somos sócias na Essência Gestão Contábil, é a nossa empresa de contabilidade. Nós também somos sócias na Blue Gestão Financeira. Então, assim, nós gostamos tanto de ser sócias que nós somos sócias em duas empresas. Também deu certo. A parceria que deu certo, isso é bom. Eu sou contadora, a Priscila é administradora, tá? Graduando agora em contabilidade também, mas atualmente ela é administradora e a gente está aí empreendendo, né? Crescendo, graças a Deus, cada dia mais. Nossa divisão, nossa forma de sociedade ficou muito boa. E até por isso a gente vem conquistando cada dia mais clientes, né? Crescimento e essa visibilidade, que acredito que me parece que foi até o que chamou um pouco a atenção de vocês, né? Então, gente, quem quiser conhecer, essas somos nós. E o que a gente tem para falar um pouquinho sobre sociedade? Vou deixar a Pri começar. Eu? Gente, eu tenho um detalhe aqui. Gente, é a primeira live da minha Priscila. Isso. Ela está nervosa. Olha, vocês vão ter que me aplaudir demais aí nessa live, porque eu estou aqui pelo IMCDF, tá? Só por conta desse convite. Então, ser sócia, gente, não é ruim. Para mim, a nossa experiência de sociedade, ela sempre foi boa desde o início. Claro, tem as suas coisas que às vezes não dá certo, mas uma sempre complementa a outra. Então, assim, minha visão de sociedade é que só tem a acrescentar. A gente não tem muita coisa de defeito em sociedade. E a gente indica ter sócios, porque a gente dá muito certo. Então, a gente acha que com as outras pessoas também
dá certo, né? Seguindo nosso exemplo, dá certo. A gente vê muito as pessoas falarem que sociedade, sociedade, tem gente que tem aversão à sociedade, né? Até na enquete que eu fiz, algumas das pessoas que responderam, eu conheço bastante, até fiquei achando engraçado a resposta, porque eu já sabia. Sociedade, assim, tem muitas que dão certo, tem muitas que dão errado, mas depende, acredito eu, da escolha inicial. Então, às vezes é um negócio que não dá certo, às vezes é a sociedade que não dá certo, mas a gente não pode generalizar. Então, acho que a primeira receita de sucesso para uma sociedade é não generalizar. Não é porque uma deu errado, ou porque a do amigo, a do colega, a de um conhecido deu errado, que a sua também vai dar. Assim, conversando com alguns sócios, exatamente esse não generalizar que sempre falam, porque assim, é claro que existem as diferenças, lógico, e assim, as vantagens, só tem vantagens, tem desvantagens, porque às vezes tem uma discordância, isso é fato, em alguma coisa ou outra, mas tem super vantagens, então isso é importante. É bom que vocês defendem a sociedade, isso Sim, é bacana. a desvantagem, ela tem, como tudo na vida. Mas as vantagens são tão maiores que, para nós, a desvantagem chega a ser irrisória. Mas eu reconheço que tem, para muita gente, tem desvantagens. Tem muitas desvantagens que até afetam a ponto da pessoa não querer de forma alguma uma sociedade. Então, mas acho que isso é tudo equilibrável. Me conta, vocês têm conflitos? Já existiu conflito? Existe até hoje? Como que é? Conta pra gente. Tudo existe conflito, né, gente? Não existe. Como Com a parte dizem, mais né? difícil, né? Como dizem que a sociedade é um casamento, né? E é verdade. Existe conflito, mas assim, desses 5 anos, né? 5 anos? Desses 5 anos, eu acho que assim, que teve conflito mesmo, acho que umas 2 vezes que demorou a ser resolvido. Mas eu acho que só umas 2 vezes. O restante tem conflito de opiniões. Quem olha assim, a gente defende a sociedade, mas nós duas somos muito diferentes. Muito diferentes. E aí existe o conflito de opinião, né? Só que eu cedo muito, ela também. E aí acaba resolvendo. A gente sempre procura pensar no que é melhor para a empresa. Isso. Então, assim, às vezes eu quero uma coisa, a Priscila quer outra coisa, e aí a gente fica ali colocando no papel mesmo, senta e bate cabeça o que é melhor, até que a gente chega em um ponto comum. Não é isso que eu queria, mas isso é o melhor para a empresa. Você me convenceu. Aí a trabalho de uma convencer a outra, né? Gente, eu quero mandar um beijo aqui, ó, na minha primeira live. Pra Débora de São Paulo, que ela tá falando aí pra mim que a semana passada foi a primeira live dela e ela ficou muito nervosa, mas depois. De pandemia, né? A gente está completamente isolado e assim, saudades, isso é demais. Bom, vamos falar sobre as atribuições, como que vocês fazem. Vocês têm 2 sociedades, como você falou no início, né? Como que vocês fazem com as atribuições de cada uma para poder se organizar nesse sentido? Conta pra gente como que é. Pode falar. Eu? Tá bom. Então, gente, nós dividimos assim. Aqui na empresa, nós vimos o que nós tínhamos para fazer, quais eram ali os nossos projetos, os nossos desejos de crescimento, para que rumo a gente queria ir. Primeiro, a gente decidiu isso enquanto empresa, qual era o rumo que a gente queria ir. E depois disso, decidido, não, é esse o caminho que nós queremos, aí nós começamos a separar atribuições. Então, cada uma, claro que sempre, assim, a gente procurou respeitar um pouco a questão de afinidade. Dentro do que tinha para fazer e das competências que nós temos, a gente procurou definir o que dava, o que se encaixava melhor para cada uma dentro daquilo ali. Claro que teve desafios. Por exemplo, eu cuido do financeiro.
eu não tenho habilidade, eu não gosto do financeiro. Não por não ter a habilidade do financeiro, mas pela questão de cobrança. Eu tenho muita dificuldade de lidar com cobrança, de cobrar as pessoas. Eu, pessoalmente, eu não gosto de ser cobrada. Então, eu tenho dificuldade de cobrar. Eu tenho a vergonha alheia, digamos assim. Mas dentro do que a gente separou ali, essa foi uma atribuição que dentro da minha condição, de tudo, acabou ficando para mim. Então, foi um desafio que eu tive aprender a fazer aquilo. Foi desafiador, foi um pouco difícil, mas eu consegui e hoje já está totalmente. A Priscila foi me ajudando até que eu consegui realmente assumir aquilo para mim e hoje, para mim, é uma coisa normal. Então, assim, tudo nós procuramos distribuir dessa forma. Bom, vamos falar para o pessoal que está entrando aí, que entrou agora. A gente está falando sobre sociedade, como fazer a melhor escolha. Convidamos as sócias, Elsa e Priscila, para falar um pouquinho com a gente, que vocês são sócias já há 5 anos, sobre as vantagens, desvantagens, sobre as atribuições de cada uma, como que se entende. Vou compartilhar com vocês uma experiência minha. Fiz uma sociedade uma vez, gente, não foi bom? Aí quando vocês falam assim, vocês defendem a sociedade, eu acho que assim, é passível, não vou generalizar. Já fui assim, já generalizei, já falei, nossa, já tive aversão, eu falei, meu Deus, que a sociedade, não, você tá maluco, já foi dessa forma. Mas, para quem está começando a empreender, para quem quer empreender, para quem quer um sócio em relação às atribuições, em tudo o que fazer, como separar, porque eu falo dentro do escritório, que é o que a gente faz, gente, serviço não falta, né? Brigar por conta de serviço a gente não briga, né? Mas aí, quem que manda, quem que desmanda, porque tem os funcionários, conta pra gente como que é lá dentro da sociedade de vocês, como que é feito, qual a receitinha de sucesso, aquela receitinha de bolo que a gente quer, como que vocês fazem lá? Tá, quer que eu continue? Milka, Deixa então. a Priscila falar, né? Ela fala bem pouco. Gente, primeira live. Aproveitar que é a primeira live, que ela tá dando ajuda, né? Então. Tá vendo, gente? Uma sempre ajuda a outra, então eu deixei ela falar. Mas, assim, essa receita, assim, primeiro, né, Pri, é que depois que a gente fez a divisão, depois que nós ali definimos as competências, a gente procura respeitar bastante os limites uma da outra. Então, o que é da Priscila é da Priscila. Por exemplo, coordenação dos colaboradores. Essa parte é uma parte que ficou com a Priscila. Então, se eu tenho alguma questão, algum problema, alguma questão ali que vai para essa parte com os colaboradores, primeiro eu resolvo com a Priscila. Eu não vou, como é que fala? Interferir numa competência que já foi dela. Da mesma forma, ela com, por exemplo, o financeiro, ela não entra. Então, por exemplo, entrou um cliente novo ou um serviço novo, antes que a gente comece qualquer serviço, porque a nossa divisão, ela é assim. Eu fiquei com a parte de marketing e financeiro e a Priscila ficou com a coordenação do operacional e o comercial. Então, de certa forma, eu faço um trabalho de captação do cliente e jogo para a mão da Priscila para ela fechar o negócio. Só que qualquer questão não se inicia antes que eu gere o boleto e que eu confirme o pagamento do cliente. E ela não cruza o meu caminho e nem eu cruzo dela. Então, essa questão da gente respeitar as competências é o que, para nós, é o que dá certo. Porque aí a gente não fica tendo conflitos. Quer complementar? A gente separa até... Quando a gente separou essa divisão, a gente até fez um mapa mental de como é a situação, de como, até onde uma vai, até onde a outra vai, para a gente visualizar isso melhor. E aí, quando ela termina o trabalho dela, e eu entro com o meu, né? Então, a gente sempre tem essa conversa para ver, a gente olha no nosso sistema para ver até onde essa pessoa foi,
né? Até onde ela tá com esse cliente para depois eu iniciar. Porque aí a gente não atrapalha o trabalho da outra. E aí a gente não tem brigas ou alguma coisa assim, aconteceu isso, não. Porque sempre vai ter lá no sistema e eu vou verificar onde ela tá para começar a minha. Uhum. Então é bem Entendi. tranquilo essa questão da divisão. Uhum. Mas sempre foi assim? Ou no começo foi mais difícil? Como que Não. No começo, nossa, no começo, gente do céu. No começo a gente tinha outra estratégia, né? No começo, na verdade, todo mundo fazia tudo. No começo a gente queria aprender tudo. Eu sei mais DP, ela sabe mais fiscal e contábil, eu sei mais legalização. E aí no começo a gente tinha outra estratégia. A gente eu queria aprender a parte dela e ela a minha, pra gente saber tudo. Só que a gente estava se sobrecarregando. E vimos que nesse caminho não iria dar certo. Que a gente estava trabalhando muito e sem resultado. Daí a gente começou a estudar outras maneiras. E aí foi onde a gente encontrou essa maneira da divisão. E aí foi onde deu certo essa divisão, porque aí fica menos competência para ela, menos para mim, mas cada uma trabalhando muito na sua área. Aí foi onde a gente começou a caminhar melhor. E aí a gente aproveita o lado bom de uma sociedade, porque assim, a gente começou da forma errada por inexperiência. Porque antes nós éramos colaboradoras, né? A gente não era gestora e a gente começou com a cabeça meio que lá atrás ainda. Então, à medida que a gente foi estudando, que a gente foi na prática e evoluindo, a gente viu que o bom de uma sociedade é justamente uma complementar a outra. É justamente porque se eu vou saber o que ela vai fazer, ela vai saber o que eu faço. É legal as duas saberem tudo? É legal, mas qual a vantagem disso quando eu tenho uma sociedade? Eu tenho justamente para eu fazer divisão de competências, de atribuições. Aí se todo mundo, as duas, for lutar para aprender tudo, a gente viu que não estava fluindo. Entendi. Eu lembro que no começo eram só vocês duas, vocês não tinham colaboradores, né? Isso. E aí assim, quando vocês falam, eu queria aprender, quando você falou, eu queria aprender a parte que ela fazia e vice-versa, porque assim, todo mundo para saber de tudo e aí acabou que não tinha produtividade, né? Quando foi que vocês, assim, em tempo, que vocês chegaram à conclusão que não, vamos mudar a estratégia, porque a gente faz aquele planejamento estratégico, isso a gente faz na teoria e na prática, né? E essa mudança de estratégia, quando aconteceu, quando vocês resolveram contratar um colaborador para poder auxiliar, para ajudar, porque só vocês duas não estavam conseguindo. Ok. Vou lá, a Priscila tremendo, gente. Priscila não fala, Vou gente. dar uma força. Calma, Pri. Então, aí só passando aqui que eu dei uma olhadinha nos comentários enquanto você falava, Milka, já vou responder isso. Mas a Débora, ela falou aí que quer ver a gente com a sociedade igual a ela, há quase 30 anos. Parabéns, Débora. A gente conheceu a Débora tem pouco tempo, foi num congresso de contabilidade. E a Débora é uma baita profissional e tá aí, assumiu o escritório do pai e há muito tempo assumiu, há muito tempo. E é uma boa experiência de sociedade. A Darlene comentou que o sócio dela entrou para resolver o problema do financeiro. Pois é, Darlene, é assim. Aí a gente às vezes recebe um sócio pelo planejamento inicial, às vezes para resolver um problema. Mas se a escolha for bem feita, de qualquer uma das formas, dá certo, com certeza. E respondendo sua pergunta, Milka, com relação a quando a gente decidiu, porque nós começamos, a gente abriu, começou a nossa empresa, a gente fez o planejamento, a gente fez cursos, enfim. Só que quando você vai para o combate é totalmente diferente do planejado. Então, no planejado era aquilo, né? Da gente as duas aprender, as partes uma da outra, enfim. E a gente começou a ver que não estava dando certo, que a gente estava sobrecarregado e a gente conseguindo clientes cada vez mais. Então, a gente viu que precisava reorganizar entre a gente, mas que a gente precisava de apoio, que a gente precisava de pessoas para ajudar a gente. E aí, acho que com 6 meses, né? Acho que com 6 meses a gente fez nossa primeira contratação. E aí, Foi rapidinho. foi incrível, porque foi
Foi rápido. Foi a nossa primeira experiência de coordenar alguém realmente ali, só a gente, porque antes coordenavam a gente, né? E aí, de repente, a gente teve ali nossa primeira experiência. E aí depois veio outro colaborador e outro. Hoje nós somos eu e a Priscila, nós temos 3 colaboradores fixos com a gente e nós temos mais dois freelancers que trabalham como freelancer. E isso foi acontecendo naturalmente. A gente via à medida do nosso esforço, porque a gente sente que a empresa depende muito da gente. Em que sentido? Depende da gente na energia de ir atrás. A gente via que quando a gente deixava a operação, o operacional, e a gente ia atrás, a gente via retorno. Retorno mensurado como? Cliente entrando em contato, cliente chegando. Então, tudo que você quer numa empresa de contabilidade é colocar cliente para dentro. Só que isso não pode ser feito a qualquer custo. Então, a gente foi contratando para a gente ganhar tempo para fazer hoje o que a gente faz. Hoje, nem eu nem a Priscila não fazemos o operacional. A gente coordena e, claro, a gente faz uma coisa ou outra, a gente faz. A gente acompanha. Mas ali, o grosso do operacional, dia a dia mesmo, nossa equipe faz 100%. Então, o que a gente faz é supervisionar, ensinar, acompanhar, conferir. Mas sentar para fazer tudo, a gente não senta mais. E a gente viu que isso foi a melhor coisa que a gente fez. Porque aí a gente começou a ganhar tempo para outras coisas, para ir atrás de outras coisas, para buscar mais clientes, para agir diferente e a partir das nossas ações a gente trazer mais cliente para dentro. Acho que é um erro do profissional contábil que hoje acha que só ficar lá fazendo o operacional que vai... Operacional, né? O pior é que ele consome muito a gente. É muito difícil deixar o operacional, gente. Não é fácil. A gente participa de alguns eventos e aí sempre eu já ouvi muito. Essa parte, sair do operacional é realmente bem complicado e aquela coisa assim mas e se eu não fizer, não vai fazer bem feito. Não é isso? Eu tinha isso. Eu tinha muito isso. Porque eu, quando pego uma coisa para fazer, ele vai sair bem feito. E aí eu tinha muito isso. Mas depois que eu vi a necessidade de ter que delegar e coordenar, eu comecei a ensinar as pessoas a fazer da maneira que eu gostava que fizesse. E aí acabou que foi nesse sentido que a gente conseguiu ganhar mais tempo para fazer as nossas coisas administrativas, né? Porque a gente no começo, além de o operacional, a gente tinha que fazer o administrativo, que gasta tempo também, porque você tem que pensar em estratégia, tem que pensar em tudo. Então aí eu comecei a delegar mais. E aí foi onde a gente conseguiu ter mais tempo para poder fazer essas estratégias, fazer outras coisas que a gente conseguiu sair do operacional. Com muito custo, mas conseguimos. Foram meses, meninas. Não é difícil, é assim, tudo é o tempo e tudo é uma decisão também, né? É aquela decisão de eu preciso delegar agora, porque a gestão, ela é o que faz bem no negócio. Quando a gente faz uma boa gestão, o negócio vai bem. Não é só operacional, né? Com certeza. E assim, às vezes isso é bem compreensível, até que você para poder pensar e observar. Quando você observa o seu negócio, a gestão ela faz todo sentido. Com certeza. A gente aprendeu muito sobre gestão, estudamos muito. Hoje a gente administra a nossa empresa de uma forma totalmente diferente de quando a gente começou. E muito disso a gente deve a muitos parceiros que a gente encontrou no meio da caminhada. Aqui na nossa região a gente teve um pouco de dificuldade de encontrar apoio, mas nós encontramos apoio muitos distantes, como a Rosilda, que está aqui com a gente, que é de Curitiba. Muitos colegas de São Paulo. A Darlene, que é presidente aí do IMC, ela também nos ajudou muito. Você. Então, assim, a gente teve muitas pessoas. Hoje, o caminho para nós, ele hoje é mais leve, mas ele já foi muito pesado. Chegar até aqui não foi fácil. Mas, enfim, não é fácil para ninguém. O começo não é fácil. Não é porque foi difícil para a gente
ou que hoje a gente está aqui, que vai ser fácil ou difícil para todo mundo. A caminhada, cada um constrói a sua. E sempre a gente vai encontrar percalços no caminho, mas eu acho que o mais importante é essa rede, esse apoio, a gente buscar. Então, se não tem na cidade, busca fora. Então, e começa a buscar, e de alguma forma as coisas começam a acontecer. E só reforçando que a Rosilda até falou ali, contador esquece que é empresário. Nós, nós aprendemos a ser empresárias contábeis, até com muitas dicas da Rosilda, né? E depois que a gente aprendeu a ser empresária contábil, nós melhoramos nossa gestão como sócias, assim, muito, 100%, né? 100% a nossa gestão da nossa sociedade mudou. Então, foi através de estudos mesmo. A gente não nasceu pronta aqui, negócio pronto para fazer, muita pauleira, né, gente? Foi. Mas eu ia falar desse comentário da Rosilda mesmo. A gente esquece realmente que é empresário. Aí você fala assim, eu sou contadora, eu tenho um escritório de contabilidade. Você continuou sendo contador, empregado. Você é empregado do seu escritório. Eu já ouvi isso demais. Porque se você não fizer, nada vai ser bem feito e tal. Por isso que eu perguntei como que começa a delegar, como que você solta ali o operacional e fala, vamos andar, né? E aí vocês estão falando, quando você solta e começa a fazer realmente a gestão de fato do seu negócio, igual a gente ensina, né? As coisas começam a fazer sentido. Eu vi um comentário anterior aí falando sobre férias. Como que hoje vocês têm 3 colaboradores, né? Mas antes, como que era só vocês duas no escritório? Como que era essa questão das férias aí? Tipo, conta pra gente como que antes passou. não tinha. Na verdade, antes não tinha férias. Fácil, né? Assim, tinha, a gente saía, viajava. Não é que não tinha, a gente nunca ficou. A gente nunca ficou nenhum período assim, um ano sem tirar férias, viajar e tudo. A gente gosta muito de viajar. E a gente já era amiga. Então, a gente viajava junto, muitas vezes. Então... Aí, assim, a gente viajava normalmente, tirava os dias de férias, não 30 dias, né? Tirava uns 10, às vezes 7, mas a gente continuava com o celular o tempo todo. E leva ainda o notebook. A gente leva. Sempre leva. A gente não viaja, não sai sem notebook. Porque, assim... Ou seja, né? Por mais que tenha a pessoa lá para fazer, talvez tenha alguma coisa que só eu, no momento, consigo resolver. Hoje não é mais o nosso caso, né? Mas antes, quando era só nós duas, a gente continuou tirando férias. Então, era só ou eu ou só ela. Então, a gente levava o computador, levava o celular, o que dava para resolver no celular resolvia, o que não... Quando chegava em hotel, ligava o computador e trabalhava. E resolvia. Mas assim, já aconteceu de vocês duas sair, viajar juntas ou não? Ou tira períodos diferentes? Como que é? Estratégia. A gente tem uma estratégia para isso. Por a gente ser amiga, desde o início do negócio, o que a gente pensou? A gente precisa de uma data para nós. Como que a gente vai fazer isso? Recesso de fim de ano. Então, todo ano, e a gente costumava viajar no Réveillon. A gente costumava passar Réveillon fora juntas. Então, desde quando a gente pensou a empresa, a gente já pensou, nossa época de viajar juntas vai ser agora só final de ano. Então, entre o Natal e o Réveillon, que é recesso, que tá tudo que a gente fecha, desde o primeiro ano nós avisamos aos nossos clientes e a gente traz isso até hoje. Então, de dezembro até a primeira semana de janeiro, o escritório está fechado. A gente vai, as meninas vão lá para fechar a folha, que tem que entregar no início do mês, né? Então as meninas fecham a folha, enviam, mas o escritório continua fechado. E os clientes, todos os nossos clientes já sabem disso. Já sabem. Já estão acostumados e todo cliente novo que entra também já entra tendo conhecimento disso. Então ficou essa válvula de escape para nós. Mas ainda assim a gente tá sempre com o celular na mão e o computador também a gente leva. Bom, para quem está entrando aí agora, a gente está falando de sociedade. Oi, tá me ouvindo?
Oi, travou. Oi, gente. Oi, vocês conseguem me ouvir? Oi. Gente, travamos aqui. Eu estou vendo as meninas, mas eu não estou ouvindo. Oi, gente. Só um problema. Vou chamar a Elsa de novo, porque travou. Foi só um momento. Vamos lá, só aguardar elas entrarem novamente. Gente, travamos aqui. Bom, mas vamos lá. A gente está falando de sociedade, como fazer a melhor escolha. Convidamos as sócias, Elcia Lemos e Priscila, para contar para a gente um pouquinho da trajetória delas, ou quais as vantagens e desvantagens e até e como delegar funções, quando foi a primeira contratação, como que faz com férias, é isso que elas estão compartilhando com a gente a experiência delas. Vamos tentar entrar novamente. Só um pouquinho, vamos tentar de novo. Elas saíram, vamos tentar chamar de novo. Bom, e aí o que elas compartilharam com a gente? Tem algumas desvantagens, sim, mas tem mais vantagens, porque conseguiram, elas conseguiram delegar as funções. Peraí que ela tá voltando. Vamos lá. Conseguiram ações. Isso assim, não é fácil, não é da noite pro dia, né? Como. Oi! Voltamos! Eu estava aqui falando sobre o que vocês já falaram. No começo foi mais difícil, em relação a delegar as funções, em separar o que cada uma vai fazer, quando foi a primeira contratação, em relação às férias, como que é feito. Então, agora vamos lá. Voltamos? Vamos continuar. Voltamos. Onde que tá? Bom, a gente estava falando sobre. Era um dos comentários, Então, gente. eu tinha contado da nossa estratégia, que o comentário era eu Sim. perguntando como que a gente fazia para tirar férias. E aí eu contei para vocês como Aham. que a gente tira as nossas férias juntas até hoje, que Uhum. é utilizando o recesso de fim de ano. Uhum. Esse recesso de fim de ano, eu no começo eu não tirava. E aí, assim, aprendi. Outra coisa que a gente falou também foi sobre ser empresário e contador. Não ser só contador, empresário. Porque, assim, a gente está falando da profissão contador porque somos contadoras, mas isso em todas as profissões, isso acontece. A gente esquece de ser empresário e vai lá para o operacional e pronto. E isso eu quero que vocês falem um pouquinho novamente para as pessoas que entraram, travou, voltamos. Fala um pouquinho sobre ser empresário, sobre fazer gestão. Quais as dicas que vocês dão para quem está começando, para quem está ainda discutindo a relação da sociedade. Vai lá, Pri. Então, gente, assim, pela nossa experiência, o que a gente fez? Nós
nós decidimos estudar bastante sobre gestão, sobre estratégia, sobre tudo que seja em forma de gestão, não só de contabilidade, mas num todo. E aí a gente foi pegando e montando a nossa estratégia como empresária contábil para gerenciar a nossa empresa. E aí foi onde a gente conseguiu, né, dividir as funções, conseguiu delegar mais, que era um problema que a gente tinha, que a gente não conseguia delegar. E aí, através dessas estratégias, a gente conseguiu delegar mais e também confiar no nosso time, né? Porque o nosso time, ele... Não vou falar não, mas ele é muito bom, sabe? Nosso time é muito bom. Então, assim, porque a gente treinou bem e a gente confia nelas, né? E aí a gente conseguiu fazer essa questão da delegação para poder se apegar mais à gestão. E aí depois que a gente se apegou mais à gestão e conseguiu separar e conseguiu colocar muitas estratégias, tirar do papel, né, as estratégias, porque a gente tinha no papel, mas a gente nunca tinha tempo de tirar do papel a estratégia. Então depois que a gente fez isso, a gente conseguiu tirar do papel a estratégia, porque nós estávamos pensando como empresárias contábeis e não como uma contadora, né? Aí a gente conseguiu evoluir muito, evoluímos, igual a gente já tinha falado, evoluímos 100% depois de conseguir fazer a gestão do nosso negócio. E também porque a gente passou a fazer algumas consultorias, né? Sim. Logo que a gente abriu o escritório, eu me inscrevi num MBA de gestão empresarial. É um MBA da FGV, bastante conhecido. Então, ali eu busquei o MBA justamente para aprender a fazer gestão e porque a gente precisava fazer gestão da nossa empresa, mas a gente também precisava aprender a fazer gestão de outras empresas. Porque era o nosso negócio, porque a gente não é só contador, você acaba ajudando o empresário na gestão ali do seu negócio. E aí isso foi dando tão certo, aí eu fiz o MBA e a gente começou a estudar, né, para ir fazer outros cursos livres também, começamos a aprender a colocar em prática e assim, uma coisa que ficou sempre muito clara para a gente é como eu vou ajudar o empresário se eu não faço gestão do meu próprio negócio. Então foi onde a gente começou a colocar tudo em prática, a empresa começou a crescer, começou a ganhar visibilidade de uma forma diferente. E aí foi onde também a gente decidiu que trabalha principalmente com gestão, com a parte de gestão administrativa dos negócios. E finanças. Entendi. Uma dúvida que me surgiu, quando a gente falou de férias, a gente concede esse finalzinho de ano que a gente tem esse recesso, né? São 15 dias. E os outros 15 dias para os colaboradores? Quando vocês dão as férias para os colaboradores, você vai lá para o operacional ou não? Como que é feito isso daí? Eu vou explicar essa parte, porque, né, operacional, eu vou explicar. Colocar a pessoa para falar. Então, essa parte do final do ano é um recesso. A gente não cobra isso nas férias dos nossos colaboradores. Ou seja, eles, além dos 30 dias de férias que eles têm, eles ainda têm o recesso. Normalmente. Aí o que a gente faz nas férias, né, dos colaboradores? A gente divide entre os outros, para os outros conseguir fazer tudo o que aquela pessoa não vai fazer. Não vai estar lá para fazer, né? E aí a gente divide 15 dias. 15 dias, depois os outros 15 dias. Nunca tiram 30 dias corridos. Então sempre é 15 dias. E aí antes a gente já programa, né, as férias. Ó, o fulano vai tirar férias tal mês, o ciclano tal mês, e vai programando. E aí eles mesmos já sabem que vai tirar férias, né? E aí a gente, um mês, assim, uns 10 dias antes, 15 dias antes, a gente já senta com a operação e já fala, olha, ela vai estar de férias. Eu falo ela porque lá só tem que trabalha com a gente só mulher. Então, aí a gente fala, ela vai estar de férias e a gente precisa reorganizar o nosso cronograma. Porque a gente tem um cronograma
que é seguido mensalmente, para eu conseguir acompanhar. Então, a gente tem um cronograma. E aí a gente pega esse cronograma e dá uma modificada nele para conseguir fazer tudo. E aí, assim, elas tiram as férias. 15 dias em um mês, 15 no outro. Mais o recesso. Ah, E isso é tem uma muito questão bom. bacana, Milka, que a gente faz também, acho que ela esqueceu, que ela mesma que criou isso, que é a questão dos feriados. No Ah, início foi. do ano, a gente assim, lá o calendário e já Uhum. distribui ali os feriados que vai ter. Então, por exemplo, um feriado que cai na quinta, a gente emenda a sexta. Então, no início do ano, a nossa equipe, o nosso time já sabe os feriados que ele vai fazer compromisso, que ele não vai precisar trabalhar, que ele vai ter um dia a mais de folga. A gente faz isso para uma questão mesmo de gestão de pessoas, para a pessoa também se programar. Quer fazer uma viagem pequena, quer fazer alguma coisa? Então, janeiro, ela já sabe toda a nossa programação para o ano todo. Como é que vai ser? Uhum. Eu esqueci Tá. mesmo disso. Né? Percebi. Bom, vamos falar novamente sobre os conflitos, gente. Enquanto a gente estava tentando reconectar, esqueci de falar dos conflitos. Existem, tá? Isso é normal, né? Sim. Somos pessoas, somos seres humanos, os conflitos existem, mas eles são facilmente resolvidos, porque é, existe o respeito é, dentro da sociedade, como pessoas, como seres humanos, existe o respeito, então isso é importante. Para você que quer empreender, para você que quer entrar numa sociedade, está em dúvida, não sei, é bom, é ótimo. As meninas já deram uma receitinha aí pra gente. Eu confesso que, assim, no começo eu acho que eu falei assim, gente, esse negócio de sociedade, ai meu Deus. Mas é Mas bom, o bom é que a gente é tem aqui muito duas bom. experiências diferentes. E isso se complementa. Aham. Então assim, é muito bom para quem quer começar, para quem já tá pensando, é muito bom. Faz aquele planejamento. O planejamento do papel, ele é um pouquinho diferente do planejamento na prática, né? Mas a gente tem os ajustes, sempre tem, mas é saber delegar, saber se autodelegar já inicialmente, porque se a gente faz um planejamento e segue ali direitinho, digamos que já está um meio caminho andado, né? Como dizia minha avó, para delegar as funções. Mas é porque assim, você já está disciplinado essa é minha responsabilidade e isso é sua responsabilidade. Então Isso. não é todo mundo fazendo tudo, né? Então cada uma tem as suas responsabilidades, então isso é bacana. É E muito importante. sim, e essa questão da divisão de competências, Milka, ela ajuda até a reduzir o conflito. Porque quando as Uhum. duas faziam tudo, a gente tinha muito mais conflito. Porque às vezes eu estava esperando que ela fizesse alguma coisa, mas aquilo era mais da minha área, e Era. ela estava esperando que eu Aham. fizesse, enfim. Quando a gente definiu o que é seu, o que é meu, fica mais fácil até de você cobrar, de você não precisar cobrar, enfim, dá uma clareada na Uhum. relação. Ah, e tem outra coisa também, Uhum. né, que a gente fez, nós fizemos assim, todas as vezes que a gente faz reunião semanal, nós duas, né, de estratégia. Então, a Uhum. gente decidiu que vai fazer alguma coisa nova, ou resolver mudar um jeito de fazer alguma coisa. Aí a gente sempre fala, tá bom, quem vai ficar com isso? Na verdade, ela sempre fala. Ela sempre fala assim, tá bom, então quem vai ficar com isso? Aí a gente pega aquilo que a gente acabou de tentar resolver, ou uma inovação, a gente fala o seguinte, fulano vai fazer até tal dia. Aí a gente já define ali na nossa estratégia isso, quem vai fazer, até que dia vai fazer, para poder não ficar uma cobrando da outra e entrar no trabalho da E outra. nenhuma. E E esperando aí, também, né? Não é nem e cobrando, é esperando esperando, também. né? Isso aí, geral, isso, Aham. isso tem pouco tempo que a gente começou a fazer dessa maneira. Pouco tempo, não, há um ano mais ou menos. A gente começou a fazer dessa maneira e vem dando muito certo. A gente consegue ficar tranquila. Aí, quando eu tô fazendo algo que eu fico muito na dúvida, ou ela tá fazendo algo que fica muito na dúvida, precisa de uma opinião, aí a gente se fala, olha, eu tô com opinião, olha pra mim.
Não é que nenhuma vê o trabalho da outra, a gente sempre vê. Eu sei o que ela faz no financeiro, ela sabe o que eu faço no operacional. Só que as decisões geralmente a gente toma e uma confia na outra. E quando tem dúvida, o que que eu faço? Aí a gente liga uma para outra e fala, olha, eu tô com esse problema, o que que você acha? E a gente resolve juntos. A gente troca muita ideia, mas essa questão do respeito, da competência, faz toda a diferença. Sem isso, realmente fica difícil. Eu ia falar, assim, não é nem assim, quando você fala que uma confia na outra, e essa confiança, ela foi conquistada, né? Isso é o respeito que existe, e isso é importante para todo mundo. Bom, Manda deixa eu comentário, ver aí. responder um comentário do Darlene. Como vocês lidam com... Eu faço muito isso. Então, tem dia que ela chega com isso pra mim e eu quero matar ela. Matar. Mas sabe o que eu faço? meu Deus. Eu faço. Porque geralmente, assim, quando eu faço isso, é questão de entrada de cliente novo. Então, assim, eu sou daquela, gente, que eu não perco um negócio, não. É difícil eu perder uma negociação. Então, é pra hoje, é assim, isso é pra amanhã. Tem que ser. Passa na frente. Isso aí faz amanhã, porque a gente trabalha com toda aquela questão de não deixar uma coisa estourar, de não ter ali urgência. Então, a gente tem folga para, se for preciso, jogar uma coisa para fazer na frente de outra coisa. E se não der para fazer na frente, vamos reunir aqui e vamos. Mas perder cliente, perco não. Ela é mestre de fazer isso. Mas como eu já acostumei do jeito dela, né? No começo eu ficava um pouco brava. Mas depois eu comecei a ver. Aí olha o que eu fiz. Minha estratégia, vou contar que nem ela sabe. Mas eu vou contar. Minha estratégia. Quem vai ensinar a gente a fazer agenda? Rosilda, não sei nem se ela tá aqui mais, mas enfim, Rosilda ensinou a gente a fazer uma estratégia de agenda. E aí nós fizemos, né? Só que eu pego e deixo mais tempo do que o que ela ensinou a gente entre uma tarefa e outra. Por quê? Porque ela sempre tem uma coisa urgente. Aparece. Sempre. Aí, como eu penso no bem da empresa, né? Aí eu vou e faço. Mas eu também sempre, às vezes eu tenho umas coisas urgentes pra ela, mas eu tenho menos. Mas ela também faz e fica de boa. Ai, gente, bacana. Nossa, muito legal esse papo de sociedade, de como fazer a melhor escolha, de tomar decisões, né? E isso é importante. Conta pra gente e agora, pra quem tá com a gente, que quer fazer, fala pra gente como que mais um pouquinho sobre dicas sobre a sociedade. Dá algumas dicas pra gente e quem quiser fazer alguma pergunta, né, que a gente já estamos quase no nosso horário. E é isso. Quer começar, Pri? Pode começar. Já falei muito agora, né? Agora você fala. Falou na primeira live, né? Na primeira live ela falou muito, né? Falou. Tá ótimo. Então, dicas, algumas dicas assim. Primeiro, você vai pensar num negócio, você empreendedor, seja contábil ou não, você vai pensar num negócio, pensa o que um sócio agregaria naquele negócio. E assim também, escolher alguém exatamente igual a gente, porque muitas vezes você tende a escolher alguém mais parecido com você. Não é a melhor solução, você pode escolher alguém que te completa. Então, porque a sociedade é justamente isso, um completar o outro. Um ser forte naquilo que o outro não é tão forte. Ou que um que tenha facilidade em algo que o outro não tenha, que não goste. E assim se completa. Agora, claro, sempre é importante que seja alguém também que você consiga ter uma relação de respeito, porque tem pessoas, infelizmente tem pessoas que a gente não consegue dialogar, que você não consegue conversar, que não tem o respeito mútuo. E numa sociedade isso é imprescindível. Então, na nossa dica, na nossa receitinha de sucesso agenda compartilhada, que aí um já sabe os compromissos do outro, que vocês se comunicam mais, reunião, tá conversando.
Delegou também, fica tranquilo, confia que o outro vai fazer. Isso é difícil, mas com o tempo a gente consegue. Então, delegou, confia, espera, não fica entrando no que é do outro. Se você já dividiu aquilo, se aquilo é do fulano, então espera, se na hora certa ele não fez, aí sim, você cobra. Mas espera, porque é o equilíbrio, né? Acho que basicamente é isso. E assim, uma coisa que eu vejo que a gente tem muito também é se colocar no lugar da outra. Por exemplo, como a gente éramos já amigas antes da sociedade, a gente já se conhece um pouco como pessoa, né? Então a gente se coloca no lugar da outra. Por exemplo, se eu tô numa semana ruim, que tá acontecendo alguma coisa comigo na minha vida pessoal, porque eu sou assim, acontece alguma coisa, eu já fico doida. Ela sabe. Então, ela me respeita no sentido de eu não tô numa semana boa. Então, a gente pode deixar isso pra depois. Não é assim, ultrapassando, eu faço tudo para aquilo, aquela hora, independente do ser humano, entendeu? Então, a gente tem muito isso. E às vezes, e ela também tem os filhos, casa. E também eu compreendo muito essa questão, que tem, às vezes tem semana que ela tá muito cheia. E aí não é uma semana boa. Então eu acho que além de tudo isso que ela falou, tem essa questão de saber o dia, saber a semana, saber o que está acontecendo uma com a outra, para poder não acabar afetando a sociedade. Então é uma coisa que a gente faz que dá muito certo. É bacana, ainda bem assim, já existia amizade, eu acho que isso é importante entre quando você vai escolher o sócio, não é ninguém parecido com você, porque é se completar, né? Não é. Se for igual a mim, vai dar conflito às vezes, né? E essa amizade, porque assim, respeita o pessoal e além ali do profissional, porque dentro da empresa, né, são os profissionais, mas tem que respeitar as pessoas em si, né? O ser humano, Os né? problemas pessoais que a gente tem, isso é importante. Isso. Mica, nós temos duas perguntas aí. Antes da Jaqueline, teve mais uma, só porque o tempo está acabando. Alguém perguntou se a live vai ficar salva. Vai, né, Milka? Vai ficar salva. Vai. A gente vai salvar, vou deixar aqui. A Jaqueline perguntou, eu ia falar da pergunta da Jaqueline. Ela falou em relação aos 15 dias, né? Isso. Se tem alguma meta, se tem alguma coisa assim, alguma meta para a equipe cumprir ou simplesmente surgiu e foi ofertado? Surgiu, mas isso não quer dizer que a gente não tenha metas. A gente tem uma meta de cronograma, algumas outras metas que a gente vai inserindo ao longo do ano para que elas cumpram. Por exemplo, em datas de entrega de coisas que a gente tem que entregar, né? Imposto, alguma outra coisa. Então, assim, isso já está na meta. Meta mensal. Meta mensal. A nossa meta, ela é mensal. Então, a gente coloca a meta mensal, mas isso não é atrelado aos 15 dias. Se não cumpriu a meta, geralmente, se não cumpriu a meta por algum motivo, é descontado no feriado, por exemplo. Aquele calendário de feriado lá que a gente utilizou, geralmente é naquilo. O recesso de fim de ano, ele independe disso. De meta, isso é um benefício que nós decidimos pela nossa estratégia das nossas férias e um benefício para dar para os nossos colaboradores. Não é atrelado à meta. Agora, por exemplo, chegou lá no dia do recesso. Não terminou a folha de pagamento, por exemplo. Não vai entrar de recesso. Não tem recesso. Então, assim, como a gente já tem o calendário, elas já sabem que elas vão se esforçar antes para conseguir finalizar aquilo para elas estarem de recesso. Porque se não conseguir finalizar, não vai entrar. Então, eu acho que isso não é uma meta, mas elas já sabem que indiretamente, não é uma meta direta, né? Mas indiretamente é. E a Débora tinha comentado lá em cima, até que a gente deu uma ideia para ela com a questão desse recesso. A gente tem algumas coisas bem abertas assim, meninas. A gente cobra resultado. A gente trabalha muito com o resultado. Então, por exemplo, lá na nossa empresa hoje a gente tem Netflix, a gente tem YouTube, a gente tem Puff. Se alguém precisa sair, quer sair, a gente não cobra
a gente cobra resultado, a gente cobra entrega. E a gente não cobra isso só no fim do ano, a gente cobra isso o tempo todo. Então, não tem problema se alguém precisa de uma folga. Se o serviço dela estiver ok, beleza. Tiver em dia. Isso. Bacana. Bom, gente, muito obrigada por aceitar o convite. Adorei esse bate-papo. Eu acho que ajudou um monte de gente, assim, já dá uma clareada. A gente vai deixar gravado. Priscila, eu tenho Já que te posso falar fazer mais lives? por favor, né? E assim, é a minha segunda live, a primeira, sabe? Minha internet aí só escutava minha voz, né? Aí eu falei, gente, você não tá entendendo o nervoso que eu fiquei. Hoje tá tudo certo, graças a Deus. Vai ficando natural. Mas, a gente vai se acostumando, né? Mas Gente, eu só muito quero mandar um obrigada. beijo antes de cair, Milka, que eu não sei quanto tempo a gente tem. Deixa Só um eu ver beijo pro aqui. meu marido que tá Temos sempre com a 4 gente. minutos. Ah, então tá bem. Dá. Luiz Fernando entrou e eu nem sei, ele não deve estar aí mais, mas Luiz Fernando é o idealizador de um livro de contabilidade, no qual eu sou coautora, e ele sempre entra nas nossas lives, e para nós é uma honra ter ele com a gente, porque é um cara que idealizou um livro que daqui a pouco vai estar nas melhores livrarias aí, viu, gente? Vou sortear, vou fazer live, pode deixar que vocês vão comprar meu livro. Eventos pós-pandemia. Tudo isso. Né? E o Fabrício, meu esposo, que é uma pessoa que desde o início, né, Pri, apoio incondicional pra gente. Minha mãe também, que tá aí na live. Nossos que foi... funcionários, nossos colaboradores. Gente, nossos colaboradores estão todos aí fazendo hora extra, ó. E tem muita gente. Se eu for falar, eu não Gente. várias pessoas que Não, falam eu vi aqui, mas assim, as meninas aqui, nossos obrigada colegas. pela presença. Muito isso, obrigada gente. a todos Tem uma que cliente participaram. nossa aqui também, ó. Tem alguns, tem eu já vários vi, clientes nossos verdade, aqui. bem lembrado. Agradecendo É bom, pelos né? serviços prestados. É uma honra tê-los conosco. Obrigada a todas contabilindas que estão aí, né, que nos apoiam. O Instituto da Mulher Contabilista do Distrito Federal está aqui para poder te ajudar, para poder te dar dicas, acompanha as nossas lives aí e te ensinar com essas super feras aí que participou com a gente, contar um pouquinho da trajetória, né, da nossa trajetória. O caminho, pedras, subidas a gente tem, mas a gente chega lá. Igual vocês comentaram no começo, o caminho no começo ele é um pouco mais difícil, mas depois a gente vai se ajustando, né, e vai criando as estratégias. Muito obrigada, um beijo pra vocês. Estou com saudade, tá, gente? Saudade, gente, nem parece, né? Café. Não é? A gente nem tá tão distante assim. Né? Mas daqui a pouco estaremos espero... todas juntas. Novamente, isso é bom. Espero vocês no Instituto para poder contribuir com a gente também. E fica o convite para quem ainda não faz parte do Instituto, vamos lá, que só tem a contribuir e agregar valor. Muito obrigada, beijo para vocês, boa noite. Tá travando. Estão me ouvindo ainda? Mas estamos no final. Eu acho que a Milka estava dizendo, gente, que fica o convite. Eu não sei se vocês estão. Fica o convite para conhecerem o Instituto. Né, Milka? Sim. Voltou. Tá travando aqui, eu sei, eu estou escutando vocês assim um pouquinho distante. Fica Só um terminei convite sua a fala, porque todas. como travou, não sei se eu sabia se ia voltar. A fazer parte do Instituto e temos muito a agregar, temos cursos, temos vários parceiros, muitas parcerias que só tem a agregar e contribuir com todos que querem trilhar esse caminho aí, né, de empresários. Isso aí, gente, e muito network, né, Milka? O Instituto está de portas abertas, nos ajudou muito e ajuda muito profissional aí. Eu acho que quem quer empreender na área contábil, um bom caminho procurar esse apoio. É isso aí. Obrigada. Beijo, meninas. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, Pri. Tchau. Parabéns, Pri. Você foi ótima. Obrigada. Pode deixar.